dia, boa tarde e também boa noite para você que de repente caiu de paraquedas aqui nesse vídeo. A gente vive nessa loucura, nessa correria do dia a dia. Como você agora deve estar voltando do trabalho, talvez, ou já começa o dia caótico, seu dia já começa agitado, você já acorda a 1000 por hora com 1000 coisas na cabeça, preciso fazer aquilo, preciso fazer, não é mesmo? E parece que o dia fica pequeno, 24 horas é pouco, e você dorme pouco, você trabalha muito, a correria do dia a dia deixa a gente cego e surdo às vezes, porque a gente vê muitas coisas. Por exemplo, na internet são muitas informações, são muitos vídeos, são muitas informações, são muitas notícias, são muito disse-me-disse, é muita coisa, muito para você assimilar, e o seu cérebro começa a entrar em pane, não é? Você já se sentiu assim, sem saber meio o que fazer, com milhões de coisas para fazer, e parece que o tempo é curto e você não consegue fazer. E é falando sobre essa correria do dia a dia, e a gente acaba não percebendo os pequenos detalhes da vida. A gente vai deixando tudo para depois. E nessa correria do dia a dia, a gente às vezes até consegue ver um vídeo, ouvir uma palavra, ler a Bíblia, ver uma mensagem bonita e a gente pensa, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não fiz assim? Né? Realmente Deus ficaria muito feliz comigo de eu fazer tal atitude. Coisas simples, gestos pequenininhos que seria coisa de minutos e que mudaria a vida de uma pessoa, talvez até salvaria a vida de uma pessoa que estava precisando de um abraço, de uma palavra sua. Não é dinheiro, não é objetos pessoais, não é presentes, não são presentes, não é nada disso. Às vezes, uma palavra, um abraço, um sorriso vale mais que milhões, porque pode salvar a vida de uma pessoa. E a gente, nessa correria toda, a gente não percebe isso. A gente ouve as coisas, né? Só que a gente esquece de praticar, que é o mais importante. A gente ouve, fica na nossa mente aquela mensagem maravilhosa. A Bíblia tem grandes passagens, grandes exemplos, tem conselhos maravilhosos. Tá tudo ali na Bíblia. Basta a gente agir. Mas o que acontece? A gente lê, a gente ouve, a gente vê e a gente vai deixando. A gente esquece de praticar as boas ações, a gente esquece, às vezes, até mesmo de observar uma flor, observar um pássaro numa árvore. A gente não tem mais tempo para isso, né? Mas nossa mente, nosso corpo está ocupado com outras coisas. É muito trabalho, é muito tudo. Eu entendo, realmente. A vida de hoje é mais difícil do que a vida de antigamente, né? Hoje, por exemplo, nós mulheres, por exemplo, né? A gente tem casa para cuidar, a gente tem filhos, marido às vezes, trabalha fora, e mesmo que você não tiver filhos, se você não tiver marido, você tem o seu trabalho lá fora, você tem a sua casa, enfim. Não importa, você sempre está ocupado, sempre cansado, sempre na correria, e a vida vai passando. E a gente esquece de praticar as boas ações, a gente esquece de fazer uma ligação às vezes para um amigo que está lá esquecido no tempo. E a gente às vezes poderia estar fazendo uma ligação, poderia estar dando um simples bom dia para alguém. Já pensou nisso? Dando um sorriso para uma criança, parando um pouquinho e sentando ao lado de alguém, por exemplo, que não tem casa, uma pessoa que mora na rua, que está ali meio que abandonado pela família, ou enfim,
Um momento que você pararia ali para dar uma conversa, dar uma palavra, dar um abraço. São coisas simples, né? Mas a gente acha que vamos perder muito tempo, sempre estamos correndo, sempre estamos atrasados, e isso, o tempo vai passando. Então, o devocional de hoje é sobre esse assunto, é sobre isso, sabe? Sobre a gente praticar. E não só ficar ouvindo as mensagens, vendo, a gente precisa praticar. Não fazendo mal. E se conseguir, fazendo boas ações. A gente sempre consegue. Basta querer. Não é? Porque tem coisas que não dependem de bens materiais, não depende de você se esforçar tanto. Depende de você ter um tempinho assim para alguém. Até para um familiar mesmo seu, que você não liga há muito tempo, que você não faz uma visita, enfim. A gente esquece de praticar as boas ações, as pequenas coisas, os pequenos detalhes que fazem muita diferença na vida de muita gente. E o nosso devocional de hoje fala sobre isso. E tem uma passagem muito bonita na Bíblia que eu vou ler para vocês agora. Está em Tiago. Gente, começou uma chuva aqui. E aí tá um pouco de barulho, então vou ter que ler um pouquinho mais alto, talvez. Tiago 19:22 diz assim: O Cordeiro imaculado e sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo e que nos últimos tempos foi manifestado por amor de vós. Por ele tendes fé em Deus, que o ressuscitou dos mortos e glorificou, a fim de que vossa fé e vossa esperança se fixem em Deus. Em obediência à verdade, tendes purificado as vossas almas para praticardes um amor fraterno, sincero. Amai-vos uns aos outros, pois ardentemente e do fundo do coração. Então essas palavras já dizem tudo, não é? Não precisa dizer mais nada. Deus pede pra gente amar, ter um amor fraterno pelos nossos irmãos em Cristo. Mas a gente acaba esquecendo no mundo caótico que a gente vive hoje em dia, na correria, na loucura, né? O amor vai esfriando cada vez mais, infelizmente. A maioria das pessoas já deixaram o amor de lado há muito tempo. E é com essas palavras que eu digo que todo mundo conhece a teoria, né? Que na teoria a gente fala, né, de amar ao próximo. Todo mundo conhece essas passagens, a maioria das pessoas acho que conhece essa passagem da Bíblia: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. O que você acha disso? Isso é possível nos dias de hoje? Será que a gente pratica pelo menos 1% do que Jesus praticou quando veio aqui pra cá? É difícil, não é? Na teoria é simples falar, ser paciente, né, ter paciência no dia a dia mesmo. Quantas vezes a gente não explode? Quantas vezes a gente não fica estressado? Às vezes por pouca coisa. A gente acaba não tendo paciência, a gente acaba, enfim, não praticando tanto o que a gente deveria praticar, que é, por exemplo, o perdão, a desculpa. A gente se aborrece com coisas tão pequenas. A gente faz tempestade no copo d'água, às vezes, no trânsito. A gente já está xingando, sabe? A gente não tem paciência. Então são pequenos detalhes, tantas coisinhas na vida, não é? Dentro de casa mesmo, com a família, quantas vezes, às vezes a gente perde a paciência. Então, é isso que a gente precisa parar, prestar atenção.
começar a se policiar mais, se doar mais, ser mais generoso, ser mais amoroso, mais paciente, mais calmo. Se você fizer um pouquinho assim, você vai ver que isso vai melhorar muito. Não só para as pessoas que estão à sua volta, mas para você mesmo. Para sua alma, para seu coração, para sua mente. É que a gente está acostumado no piloto automático e a gente acha que tem que ser assim. Mas se a gente começar a praticar mais, a gente vai ver que realmente a vida fica muito mais leve. Que a gente é muito mais abençoado. Tratando as pessoas bem, que a gente só tem a ganhar. Deus ama os justos. Pode ter certeza. Que Deus ama muito mais. E Deus abençoa muito mais quem se dedica a amar o próximo, seja da forma que você puder ajudar. Uma palavra, um abraço, um carinho, um gesto, uma ligação. Oi, tudo bem? Oi, eu pensei em você. Entendeu? São pequenos gestos que você às vezes nem precisa falar, nem de palavras você precisa. Apenas demonstrar que você se preocupa e a pessoa se sentir especial. Que às vezes a pessoa é especial para você, mas você não demonstra, você vai passando o tempo e a vida é curta. Pode ser tarde demais quando você acordar para a vida e perceber que aquele eu te amo foi ficando para depois e você não disse. E de repente, assim, assim, acaba. E aí não é mais possível você ver a pessoa e nem falar com a pessoa, porque a pessoa já partiu. Então pense nisso, sabe? Hoje, o nosso devocional é assim, para você refletir sobre isso. Sobre praticar a palavra, sobre ouvir e tentar praticar o mínimo possível. Ser mais prático do que só teórico, sabe? Fazer valer as mensagens que você ouve, as passagens da Bíblia. Então hoje o nosso desafio é deixar um desafio para você. A gente começar a prestar mais atenção, reclamar menos, fazer mais, ter mais gratidão pela vida, pelas pessoas, ser mais grato por ter pessoas ao seu lado, ter família, ter amigos. Essa é uma forma de você dizer muito obrigada, Deus. Pense, pare só um pouquinho e pense o quanto Deus nos dá e o que a gente dá para Ele. Rezar pelas pessoas é muito importante, mas gente, ação. Ação é muito mais importante que qualquer coisa. Você se doar para alguém, mesmo que seja minutos, segundos. Um oi, um sorriso, dura segundos. Pode fazer o dia de uma pessoa muito melhor. Imagina você passar por alguém de cara fechada, uma pessoa que já tá num dia terrível. Ela olha pra você, espera um sorriso e você passa de cara fechada, nem bom dia dá. Sabe, são pequenos gestos, gente. Coisa que qualquer um pode fazer. Então pense nisso, comece a observar a sua volta e ver quantas coisas maravilhosas Deus fez. Então fica aí pra você pensar bem. E ter gratidão pela vida, pela sua e pelo do seu semelhante. Isso é amar a Deus. Isso é amar
o seu próximo, é ser grato pela vida. Pode ter certeza que Deus ficará muito feliz com você. E você também vai se sentir muito feliz com você mesma. Vai se sentir orgulhoso, porque ter um bom coração nesse mundo é ter um tesouro nesse mundo de hoje. Fazer coisas boas para as pessoas hoje é realmente um grande desafio. Não é fácil. Você tem a sua vida, você tem as suas pessoas que você tem que cuidar, tudo bem. Mas você pode tirar um tempinho se você quiser para dar um telefonema, para perguntar se tá tudo bem. São pequenas coisas. Deixar um bilhetinho escrito pro seu filho, pra sua filha, um carinho, pedir desculpas, pedir perdão, dizer quanto você ama alguém. Pense nisso, porque depois pode ser muito tarde. Então não deixe para depois, não. Resolva suas questões, principalmente aqui, com o seu coração, com você mesmo. Essa é a mensagem de hoje. É o nosso devocional de hoje para você. Se você veio até aqui, não foi por acaso. Então, Deus abençoe a sua vida infinitamente. Muitas, muitas, muitas bênçãos em sua vida. E aos seus. Que Deus proteja de todo o mal. Amém. Muito obrigada por ouvir essas palavras. Que não são perfeitas, mas é de todo o coração para você. É o que eu senti aqui quando eu li essa passagem de Tiago, que eu pensei que realmente a gente está precisando muito de seres humanos assim, que ama de verdade. Obrigada e até o próximo. Tchau. Fique em paz.